Agora, vamos garantir a semana mesmo no consumo de frutas? Será que a gente tem que estar aí sempre com o pé atrás na hora de consumi-las? Por isso que a gente convidou ele, queridíssimo nutricionista e também fisiologista do esporte, Ricardo Zanutto. Estava tentando lembrar o que mais você era que não estava anotado aqui, mas eu gosto de falar, né? Obrigado, é bacana, cara, quando a gente pode trazer fisiologista, né? Que é um lance só, gente, que não é só ligado à nutrição, não. Você sabe tudo o que está acontecendo, cantinho por cantinho do nosso corpo. A gente busca integrar, né, os sistemas fisiológicos e tal, então você consegue ter uma visão um pouquinho mais completa da coisa, né? Parabéns. Bem-vindo mais uma Eu vez. que agradeço o convite. E essa pauta é linda, a mesa tá linda, tá um aroma delicioso das frutas. Tá dando água na que boca. mundo que é esse mundo das frutas. Eu queria abrir, antes da gente falar até de alguns elementos separadamente, e a gente sugeriu, né, que você mesmo, na verdade, quis comentar quando as frutas podem ajudar no emagrecimento, mas a minha pergunta é a seguinte: hoje, com tantas dietas que muitas vezes há a redução de carboidrato para que a pessoa tenha uma queima de gordura do que ela já tem estocado de uma maneira mais fácil ou mais eficiente ou que dure por mais tempo, como é que a gente encara então o mundo das frutas? Vamos lá, né? Primeira coisa importante que a gente tem que deixar bem claro, né, Carol, é que, lembra, a gente tem os macros e os micronutrientes, né? Perfeito. As frutas são riquíssimas nesses micros. Então, além de ser uma fonte fantástica das vitaminas e de minerais, ela também é uma fonte de hidratação, ela tem bastante água. Então, assim, frutas fazem parte de um contexto, de uma dieta balanceada. É importante tê-las. Há uma série de antioxidantes que você não vai encontrar numa carne, por exemplo. Você não vai encontrar num pão, por exemplo. E você vai ter esse universo das frutas. Em forma geral, né, o que se recomenda de ingestão de fruta diária? Pelo menos de 3 a 5 porções, né? Que cada porção em torno de 100 gramas é o que é recomendado aí por dia, né? Pela própria OMS. E cada fruta, ela tem um benefício importante para a saúde. E realmente eu entendo quando você pergunta, poxa, mas tem gente que manda arrancar completamente elas. Ou né? pelo menos esse lance até que você está comentando, essa quantidade que é recomendada, diminuí-la para que entre na rotina, que ela não tire, não corte, não perca esses micronutrientes, mas que ela não venha aí como uma grande, né, um grande sabotador de açúcar, vamos dizer assim. É assim, que cada fruta, ela varia muito, né, em nutriente, né? Então, por exemplo, se a gente pensar, né, como a gente falou sobre o emagrecimento, quais são as queridinhas do emagrecimento? E até trouxe, um leque muito grande para tentar desmistificar algumas coisas, né? Ótimo. Você pode ver que qualquer cardápio que a gente fala de emagrecer, a maçã tá lá. Né? Você pode ver. Por quê? O que a maçã tem que ela realmente favorece esse processo? A maçã é uma fruta... Aqui, ó, gente. Essa aqui, ó. Tem a maçãzinha vermelha e a verde, né? Ai, a verde é tudo de bom. Eu até fiz questão de trazer as duas, porque existe também, hoje, muita informação equivocada sobre a verde, né? Você pega muitas vezes assim, a maçã verde, ela é bem melhor do que a vermelha. Gente, é uma questão de cor. E só... sabe? Elas têm as mesmas propriedades. Praticamente a mesma coisa, não tem uma diferença significativa entre as duas. E o que a maçã, tanto a vermelha quanto a verde, tem de tão importante? Primeiro, fibra, né? Toda dieta de controle de peso, é importante a gente lembrar que você tem que ter um controle calórico e uma ingestão adequada de fibra. Por quê? Porque fibra melhora o trânsito intestinal e tem um papel muito importante na questão da saciedade, do tempo que eu vou demorar para ter fome de novo. A maçã ela é riquíssima em pectina, ela é uma fibra que ela vai agregar colesterol ali nas suas fezes, ela forma uma espécie de goma no nosso estômago, no nosso intestino, e isso pega esse colesterol e elimina pelas fezes. Então você tem uma redução de absorção de colesterol quando você come maçã. Que interessante. Ela tem fibra insolúvel, principalmente quando comida com a casca. Então, quando eu como com casca, eu diminuo o trânsito ali, né, do meu estômago, principalmente a acidez do estômago. Então, pessoas que têm gastrite, queimação, a maçã é um aliado. Olha só. Ela ajuda, assim, bastante mesmo. Que legal. Então, e aqui a gente tem as plaquinhas, até pra gente falando de cada uma delas. Sim, de valor calórico. Ter essa noção nutricional. Então, 47 calorias em 100 gramas. Em 100 gramas. Bem pouco. É pouco. Uma maçã, em média, ela tem em torno de 150 gramas, mais ou menos. É pouca caloria. Não vai atrapalhar em nenhum processo de emagrecimento, tá? Certo. E a maçã também tem uma questão do ácido málico, né? Isso é importante até falar para o público, pouca gente sabe, né? Mas muita gente já deve ter percebido isso, que tem gente que come maçã e fala assim, nossa, aumentou muito a minha fome. Maçã me dá fome. E tem gente que não, né? Que come a maçã e fala,
Para mim é normal. Na verdade, a maçã tem mesmo uma substância, chama-se ácido málico, que ele é um ácido até usado na indústria de alimento, né? É um adstringente. Às vezes, quando você pega ingredientes, você vê lá... Sim, várias vezes tem maçã. E296, tá? O que esse ácido málico faz? Algumas pessoas são mais sensíveis ao ácido málico e acaba tendo fome mesmo. Então, não é mentira, não. Olha. Isso gera discussão. Às vezes, eu tenho fome, eu não tenho. É frescura. Não, não é. Eu achei que fosse por causa da frutose, que fosse absorvido e tal. E aí, de repente, já desce fome. Não é. E outra, ela é fruta de índice glicêmico baixo. Maçã e pera conversam muito, né? E elas têm um índice glicêmico baixo. Então, aquela questão de pico de insulina, ela não vai produzir isso. Olha só. Então, é uma fruta fantástica, né? Muito aliada em processo de emagrecimento. E a perinha também. A pera também, riquíssima em fibra, tá? Também tem o ácido málico. E a pera e a maçã, ela é muito interessante que você pode usar como receita simples, né? Para sobremesa, porque elas tiram, de fato, a vontade de comer doce. Ah, é? Você isso pode não é colocar... mito, isso é verdade. Isso é verdade. Você coloca uma maçã ou uma pera mesmo, né? Com canela, com um cravo e põe no micro-ondas, faz ela assada, ela é um doce super legal de caloria baixa. Tá? Ótimo saber disso, porque a gente sempre fala a respeito dos doces aqui, o que pode tirar essa vontade. Então, as duas são aliadas. São super aliadas, tá? Outra fruta que causa muito mito, assim, mas ela é muito calórica, é a banana. É verdade. Né? Devo comer banana, não devo comer banana? E essa daqui é ainda... Essa é a prata. Essa é a prata, né? Tá meio pequenininha. Tá meio pequenininha, Mas ela é a prata. Essa é a prata. Tem diferença entre elas também? Tem. A banana é assim, né? O que seria o mais adequado se a gente pensar na questão saciedade e emagrecimento? Tá. A banana mais verdinha. Por isso que a biomassa de banana faz tanto sucesso, né? Para quem não sabe, a biomassa de banana é aquela, né? Você pega a banana, cozinha ela, depois você bate e tal, e faz aquela massinha. Ou a banana mais verde. Por quê? Porque a banana, ela tem um tipo de flavonoide, né? Que é bem conhecido aí na ciência, que o que ele faz? Ele tem uma propriedade de também gerar uma proteção no estômago. Então, para as pessoas também que sofrem de azia, a banana ajudaria, assim, absurdamente, tá? Nesse sentido. E a banana, o que é o grande legal dela? É que ela é uma fruta que ela também tem um bom teor de fibras. Então, ela também ajuda no trânsito intestinal, ela vai ajudar em todos esses sentidos. Quanto mais verde, então mais... mais verdinha, mais propriedades dos flavonoides, melhor seria para proteção de estômago e intestino. Mas e essa parte, então, que ela tem muito carboidrato, muito amido? Que pode aumentar esse índice glicêmico? Então, quanto mais verdinha a banana, e por isso que se fala que ela é melhor, ela tem mais amido resistente. Né? Então, o que é o amido resistente? Imagina que é a amilopectina, é uma molécula grande, né, de giro helicoidal, de difícil digestão. Conforme a banana vai amadurecendo, nota que ela fica mais docinha. Por quê? Porque esse amido resistente, esse é o processo de amadurecimento da fruta, ele vai sendo quebrado e aí a banana começa a ter grande teor de sacarose, não frutose. Sacarose, para quem não conhece, é aquele açúcar de cozinha mesmo, branquinho lá, que o pessoal usa para adoçar. Aí vai aumentando o índice glicêmico dela. Entendi. Né? Uma outra coisa interessante que você me perguntou, mas tem diferença entre as bananas? Tem, principalmente em relação ao tamanho delas. Só. Porque assim, né, a banana, tem gente que fala, tem mais cálcio. Não, não tem, praticamente são iguais, tá? E elas têm uma propriedade, a única coisa que modifica muito é tamanho. Né? Você pega uma banana nanica, ela é maior, vai ter mais caloria. É só isso, praticamente. Mas você comer metade da nanica é a mesma coisa que comer uma banana prata. E lembrando também que a nanica, ela é um pouco constipante, tá? Então, para quem tem gastrite, quem tem problema de intestino, a nanica não é a mais adequada, não. Seria a prata a melhorzinha. Deixa eu ver, então, as calorias para mostrar para o pessoal de casa. 100 calorias, então. É em torno disso, de 82 a 110, depende do tipo que você usa. Deixa eu te perguntar um negócio que rolou outro dia nas nossas perguntas, eu também fiquei meio na polêmica. Biomassa de banana verde, tem ou não tem calorias? Então, é um amido resistente. Então, o que é o amido resistente? Você vai ter ele é um amido de difícil absorção. Então, ele praticamente não é absorvido, porque ele vai servir de nutriente para a flora intestinal. Então, é quase absolutamente nada. É quase nada, porque você não tem uma digestão daquele amido. Então, para quem perguntou, que gerou uma polêmica, mas peraí, você é da banana, você vai virar não sei o quê, se bate banana e é banana. Não. Tem a caloria, então, por ser o amido resistente, realmente... Não, essa é a propriedade funcional da biomassa. Da biomassa. Por isso que ela é tão queridinha. Você coloca para aumentar uma receita, você aumenta a sua saciedade e você ingere menos calorias.
Perfeito. E melhora trânsito intestinal, melhora a flora bacteriana. Tanto que hoje há estudos assim fantásticos, livros, matérias em grandes revistas mostrando, né, o trato gastrointestinal como um cérebro. É verdade. Né? Ele hoje é muito estudado, né, que a microbiota, ela estando funcionando bem, o restante do organismo todo funciona muito bem. E a biomassa entra nesse quesito aí. Então, vamos para a primeira perguntinha do público, que tem muita dúvida legal no Insta, que eu também já dei uma olhada. Um beijo para Priscila. Pri, obrigada. Mamão e ameixa ajudam, então, na flora intestinal? Deixamos uma pergunta bacana, porque eu imaginei que mesmo falando de emagrecimento, a gente fosse saber um pouquinho sobre essas propriedades que podem nos ajudar em outras coisas. Então, mamão e ameixa realmente ajudam aí nesse trânsito intestinal? Ajudam bastante, né? O mamão, ele tem uma proteína chamada papaína, tá? O que é? Que vem, né? Mamão, papaya e tal. E o que é essa papaína? Ela é uma enzima muito interessante e ela atua diretamente na digestão de alguns tipos de aminoácidos, de proteínas, perdão. Tá? Então, quando é muito comum, as pessoas vão numa churrascaria, abusa de carne, come aquele creme de mamão papaya. E aquilo é fato, ele ajuda na acidificação ali, diminuindo um pouco, na verdade, a acidez do estômago, mas favorecendo a digestão proteica. Que legal! Então, ele atua no próprio estômago. Além disso, ele melhora muito essa acidez, né? Ele torna o ambiente um pouquinho mais alcalino, evitando queimação, já que digestão de proteína é bem pesadinho. E o mamão é riquíssimo em fibra. Né? Então, para quem tem problema de constipação, aquela velha diquinha de uma fatia com mamão com iogurte de manhã resolve o problema. As ameixas, a mesma coisa. Ameixa, uma dica que a gente... Deixa eu só ver as calorias do mamão, aproveitando que a gente falou deles. Também. Ó. 85 em 100 gramas. Que é uma fatia aqui, bem grossa. Aqui já tem um pouquinho... e não precisa também comer... Não dá nem pra comer tanto, né? Porque ele também dá uma saciedade. Ele tem bastante fibra insolúvel também. Então, assim, é importante comer o mamão, ingerir bastante água para ter, né, o aumento, a formação do bolo fecal. As ameixas também ajudam bastante. E as ameixas têm uma dica bem legal que é hidratá-las, né? Então, poxa, pega de noite ali umas 4, 5 ameixinhas, põe num copo de água. No outro dia, toma aquela água e come elas. Porque você vai abrandar um pouco a fibra dela e vai melhorar o trânsito intestinal. Então, fato, ajuda. E uma fruta que pouco se fala, mas é muito importante para o intestino, é o nosso amigo kiwi. Sério? O kiwi... Não tinha a menor ideia. O kiwi, ele ajuda pra caramba. É tudo de bom, kiwi, né? Aliás, o kiwi, ele é uma fruta bem laxativa até. Tem pessoas... Tanto que a recomendação dele é não passar de 1 unidade por dia. Nossa. Porque tem pessoas que ele solta realmente bem o intestino, além de ser rico em clorofila, né? Por isso que ele é bem verdão, que é um antioxidante pra gente. Então, a diquinha, né? Pra quem tem aí a constipação... Poxa, ingerir um mamãozinho e uma ameixa kiwi são frutas muito boas para isso. Também são ali amigos da dieta, quando a gente pensa nessa questão de frutas para o emagrecimento? Sim, lembre-se sempre isso, né? Todo emagrecimento você tem que contar as calorias. Aquela matemática, ela nunca vai fugir. Mesmo numa dieta hiperproteica, né, que eu tiro todo o carboidrato, se eu comer 3.000 calorias de proteína, eu não vou perder peso. Mesmo que tenham muitos profissionais que não gostam muito de trabalhar com calorias, ainda é algo que coloca os pés no chão. Porque você tem a lei da termodinâmica, que essa não dá para quebrar, né? Energia, que é a queima calórica, entendi. Energia transformada de uma forma para outra. Se assim não fosse, eu estaria criando energias de onde não existe. Né? Então tem leis físicas aí que não dá para quebrar. Entendi. Né? Não, eu acho legal você contar esse conceito, porque não é neurose, é realmente um aprendizado para a gente se manter dentro dessas possibilidades, dessas calorias que a gente pode. E fazer as escolhas inteligentes, né, Ricardo? Hoje mesmo, né, assim, poxa, um grupo de frutas que toda dieta deveria ter são as berries da vida, né? Então, assim, a framboesa, a cereja, o morango, são frutas fantásticas que todos nós deveríamos ingerir todos os dias. Por quê? Primeiro, porque esses tipos de frutas, elas são riquíssimas em antocianina. É um baita de um antioxidante que tem correlação direta com formação de trombo, com aterosclerose. Olha. E ela ajuda a prevenir todas elas. Né? O problema, valores, né? Cereja caríssima, né? Hoje ainda está um pouco fora de época, chega a quase R$100 o quilo da cereja. As berries, né? Elas são caras. Agora, a gente tem uma opção que no Brasil é barata, que é o morango. O problema do morango só é o quê? Hoje né, no rol das frutas, o que tem maior teor de agrotóxicos. Então, uma diquinha que a gente usa, que minimiza esse agrotóxico, é deixar esse morango de molho com um pouquinho de iodo.
Então, sabe aqueles iodo que você usa em machucadinho? Sim. Uma colherzinha de chá em 2 litros de água, deixa ele em molho, isso diminui um pouco o agrotóxico que ficou na parte superficial dele. Não dá para falar no que entrou, mas o que está pelo menos na parte de fora, que é onde tem o maior teor, já reduz bastante. Olha, legal. O morango, ele é muito interessante porque é uma fruta de caloria muito baixa. 100 gramas de morango, 45. Pô, dá pra comer bastante moranguinho, dá pra comer gente? bastante 45 morango. calorias, então Ele tá é aqui, bem, 100 gramas. E tem bastante fibra também. É uma fruta de qualidade muito boa. Tem também uma outra substância no morango que a gente chama de, além da antocianina, ela é chamada de gliadina, que é uma substância bem interessante que ajuda até no controle da pressão arterial. Então, assim, tem uma série de funções aí bem importantes que ajudam bastante. Então, as berries deveria sim estar sendo, entrar, né, de alguma forma dentro do rol das frutas diárias, dentro dessas porções que a gente usa bastante. Muito bom. Né? Vamos fazer perguntinha do público, claro. Então daqui a pouquinho a gente volta nesse cardápio. Vamos lá. Né, pra gente entender como colocá-las também, que horário é melhor consumir, né? Olha lá, Angelina, um beijo pra você. Pessoas pré-diabéticas e com esteatose hepática podem comer todo tipo de frutas ou existe alguma restrição? Excelente pergunta, pode responder. Vamos lá. O que é a esteatose hepática? É um acúmulo de gordura no fígado, né? E o diabetes é o excesso de carboidrato. Lembrando, as frutas são fontes de carboidrato. Certo. Então, num quadro de esteatose, uma das terapias mais recorrentes é a redução do nível de carboidrato. Das frutas, a gente pode comer então quais? Aquelas que não vão gerar um índice glicêmico muito alto, que não vão, né, que não tem um índice glicêmico alto para evitar aqueles picos de insulina. Tá. Então, quais são aqui as que têm maior índice glicêmico? Melancia é uma fruta que deve ser evitada. Uma que a gente não trouxe é a manga. Tá? Também deve ser evitada nesse caso. O kiwi também é uma fruta de índice glicêmico. Ele tem quase 70, não de caloria, mas de índice glicêmico. Ó, 46 calorias é super em 100 baixinho, gramas, é muito parecido com o morango. Só que ele é alto o índice glicêmico? Ele é alto, ele tem um teor de frutose liberado alto, assim, né, de biodisponibilidade muito rápida, então ele chega rápido. Entendi. Então a gente evita esses tipos de fruta. Agora, num quadro de esteatose, a gente tem que lembrar que o controle do carboidrato total da dieta é que tem que ter olhos, você tem que verificar novamente o que se come. Agora, posso comer maçã, posso comer pera, posso usar limão, que é fantástico também, posso usar o meu mamão sem problema algum. Que a gente comentou aqui. Que é super legal. Uma quantidade legal, vai dar saciedade. Sem problema não vai nenhum, atrapalhar a dieta. Não vai atrapalhar. A gente pode usar as berries, que são frutas bem interessantes, que vão trazer até propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar. E a questão é controlar o volume de ingestão. Nesse caso, não ultrapassar as 3 porções por dia, né? Tá, quando tem aí algo... Uma doença associada, né? Tá. Principalmente quem esteatose, não tem a né? doença não precisa se preocupar tanto com isso. Não precisa se preocupar. E pessoas sedentárias? Como é que é para quem não pratica atividade física e que muitas vezes vai ter uma refeição com carboidrato, com proteína, vai comer a fruta e não gasta isso? Novamente, entra na conta calórica, né? Para ter emagrecimento, o meu gasto tem que ser maior do que eu ingiro, ou tem que ser, né? Ou tenho que ingerir menos. Novamente, não tem jeito. Não então, tem jeito. Tem que pensar. Quem não gasta, é algo a se pensar. É algo a se pensar. Tá. Agora, desde que a fruta entre naquela recomendação de 3 a 5 porções e faça parte de um contexto da dieta, fantástico. E aí sim, escolher aquelas que não tem tanta caloria agregada. Eu trouxe, por exemplo, o abacate. O abacate é polêmico também, né? Mas tudo de bom, né? É uma fruta maravilhosa. O abacate, ele é rico em gordura monoinsaturada, que é o ácido oleico. É igualzinho a gordura que tem no azeite. Tá. Comprovadamente, diminui os níveis de colesterol ruim, que é o LDL, aumentam do HDL, que é o colesterol bom. Só que qual que é a recomendação diária de abacate? É uma colherzinha de sopa. São 15 gramas. 15 gramas, então vamos ver. Ninguém come isso. Ó, tem 160 calorias em 100 gramas. Então é para comer pouquinho. 15 gramas. É uma colher de sopa, né? Aí sim ele vai ser ótimo. O problema é que quando as pessoas vão comer abacate, o que elas fazem? Elas colocam meio abacate, mais 250 ml de leite, bate com açúcar, e aí vira uma bomba calórica e o coitado do abacate vira vilão. Então eu vou deixar uma pergunta pra você. Claro. Bem interessante. Você ia começar a falar do limão, dos tipos diferentes de limão, e eu deixo, é mito ou verdade que o limão é a única fruta que não tem frutose?
Olha, Carol, se limão não tiver frutose, ele não tem caloria. E a gente vê que 100 gramas ele tem 22. Então, geralmente o limão ele tem em torno de 100 gramas, né, de limão, ele vai apresentar em torno de 5 gramas de açúcares, no caso a frutose. Então ele tem. Ele tem. Não é mito. Não é verdade que não tem. Não, ele tem, é que é pouca. É pouquinho. Você pega 100 gramas de limão, dá pra fazer uma jarra de suco, né? Então é pouca. Das frutas é uma das menos calóricas, associada com a cereja, que também tem pouquinha caloria, até mesmo a framboesa, tá? São de baixas calorias. Então sim, tem frutose. É mito falar que não tem. Mas ele é recomendado para uma dieta e para uma perda de peso? É muito bom. É uma fruta, assim, fantástica. Ele tem propriedades bem interessantes, né? Muita gente acha que o limão, por ter esse aspecto azedinho, ele acaba atrapalhando, né? Até no intestino, dando gastrite, essas coisas. Isso é bobagem. Na verdade, ele até tende a dar uma alcalinizada no sangue. Olha. Então, ele é muito bom. É uma fruta que é riquíssima em ácido cítrico e ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então tem propriedades assim, antioxidantes muito boas. E também a casca e até mesmo aquela parte branquinha do limão é riquíssima em pectina, que é a mesma fibrazinha, né, que forma aquela goma, diminui a absorção de colesterol que a gente encontra na maçã. Que legal. Então é uma fruta ótima, porque né, quase não tem caloria. Tem fibra desde que você coma, né, com a casca ou com essa polpinha branquinha dele. E tem uma série de antioxidantes. E tempera, que é uma delícia, né? Não, o limão é todo muito molinho bom. Com limão dá uma cai mudada. Bem. Aliás, até em restaurante japonês a gente já contou isso aqui. Quem gosta muito do molho de soja, eu coloco metade de molho de soja e muito limão. Puxa vida, fica mais gostoso e a gente acaba comendo menos o molho de soja, que tem mais sódio, né? Bastante. Então é recomendado, mas ele tem frutose. Tem. Qualquer fruta vai ter um pouco de frutose ou de sacarídeo, né? Ou a sacarose, que quando é digerida, frutose e glicose. Glicose, que daí é um pouquinho, talvez aumente o índice glicêmico. Que é o caso da banana quando tá bem madurinha. Tá. Né? Tem essa variedade. Vamos para mais uma perguntinha do público e você me responde agora. Olha lá. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Tainara, obrigada, lindona. As frutas que têm maior quantidade de fibras possuem menor índice glicêmico ou isso não se aplica a todas as frutas? Excelente pergunta. Na verdade, sim, né? Quanto maior teor de fibra... Porque o que é o índice glicêmico, né? Só recapitulando, para não ficar dúvida. É a velocidade ao qual o carboidrato que você está ingerindo, ele vai chegar na corrente sanguínea quando a gente compara com um alimento padrão. Quem que é o padrão? Pão branco, tá? Ou açúcar refinado. Tá. A esse padrão a gente dá 100. Dá um número hipotético, 100. O pão branco, ele chega em X minutos, ele é 100, tá? Então, quando a gente fala que a fruta é de alto índice glicêmico, significa que você vai comer, rapidamente esse açúcar vai estar disponível, tá? O que retarda, né, essa chegada? É o maior tempo que a fruta teria onde? De digestão. E o que retarda isso? Fibra. Então, é fato. Quanto maior o teor de fibra de uma fruta, menor vai ser o índice glicêmico dela. E mais benefícios ela teria mais benefícios em relação à saciedade, porque quanto mais lento chega, mais tempo eu tenho de digestão, eu vou ter uma liberação de hormônios no intestino que controlam a minha saciedade maior. Né? Então, por exemplo, o abacate. Por que o abacate sacia? Porque ele tem fontes de gordura. Gordura, quando eu como, aumenta um hormônio do intestino que se chama colecistocinina, que é a CCK, que ela vai lá no hipotálamo, lá no cérebro, e fala assim, olha, poxa, para aí, segura um pouquinho. É um hormônio sacetógeno, percebe? Que legal. Então é isso, fato, gente. as fibras elas vão sempre reduzir esse trânsito e vão fazer a pessoa ter fome mais para tarde, né? Assim, vai demorar mais tempo para ter fome. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, só te interrompendo, Claro. mas ainda nesse sentido. Porque olha só, a gente comentou aí do caso dos diabéticos, ou que tenham alguns problemas de saúde, que você falou que aí tem que pensar numa restrição, sim, por causa desse açúcar. Porém, uma pessoa que não tem diabetes, que até pratica atividade física, mas que tem aí um volume de trabalho, que trabalha em escritório, com o tempo sentado e tal. O fato dela acrescentar ou comer muitos alimentos, ou mesmo frutas, com alto índice glicêmico, fazem com que ela
engorde por causa disso? Pode engordar. O que acontece? Estoca? Pode engordar. Esse pico faz com que estoque mais gordura? Toda vez que o carboidrato chegar rápido na corrente sanguínea, você vai aumentar a insulina. A insulina, ela é um hormônio que é lipogênico. Ela aumenta e favorece o estoque de energia. Entendi. Então vai aumentar sim o acúmulo de gordura. É a mesma coisa de eu comer pão branco ao integral. É o mesmo parâmetro. E aí o que é necessário? Ou você gasta imediatamente, ou você faz um controle durante o dia. Ou você vai engordar, né? E aí uma dica até pro telespectador, né, pra moça que perguntou da fibra, como que eu faço então para ter essa possibilidade da fibra, poupar essa fibra? Aí sim evitar o suco. Porque o que o suco faz da fruta? Primeiro, você usa uma quantidade enorme de fruta para fazer um copo. Sim. Né? Segundo, quando você faz o suco, você tem o que a gente chama de abrandamento da fibra. É como se tivesse uma pré-digestão pelo processo, né, de bater o alimento, né? Aí você leva tudo. Aí o índice glicêmico fica alto. Isso é importante de falar, porque quando a gente fala de índice glicêmico, a gente está falando do alimento in natura. E para controle de peso e emagrecimento, a gente sempre prefere alimentos, né, as frutas, que geram mastigação. Então, por que a maçã é a queridinha? Porque você mastiga. Mastigação tem inervação aqui diretamente no hipotálamo. Até para mandar o recado para... sacia. Entendi. Então, o suco de fruta, nesse sentido, ele é ruim. Tem até uma linha de nutrólogos que fala, né, que suco é veneno. E eu ouvi, você já ouviu, você que tem a Isabela pequenininha, linda, que muitos pediatras estão cortando essa introdução aos 5 meses, pelo que eu me lembro do Japurê, né? Ai, gente, já tem 3 anos que eu faço. Mas eu me lembro que era mais ou menos por aí, com uns 5 meses, a introdução dos suquinhos para conhecerem os sabores, mais que muitas crianças que estão sendo amamentadas pelo leite materno, que é excelente, que engordam e tudo. Mas mesmo aquelas que são alimentadas pelas fórmulas, que as fórmulas têm muito açúcar, os pediatras já estão numa linha de estudo para diminuir essa quantidade de suco. Que loucura, né? Uma coisa, né? De tantos anos e que você passou, que eu passei com o meu... Faz tão pouco tempo, meu filho tem 3 anos, que eu introduzi e que agora está tendo uma mudança nesse pensamento. Você acha que isso pode ser positivo, você como nutricionista? Eu acho que sim, Carol, porque, você vê, sucos, né? A gente pega a melancia. Se você comer a melancia, 90% dela é água, né? Tem licopeno, tem citrulina, que ajuda inclusive no controle cardiovascular, né? É um vasodilatador. Ela pode até ajudar no diabetes. Só que você pega a melancia, fazer um copo de suco de melancia, vai um monte de melancia. Ixi, se for na centrífuga, então... Você entendeu? E a maioria das pessoas ainda dá aquela coada, né? Porque não gosta da fibra. Você a estraga com o negócio. Então, fruta, quanto mais in natura, melhor, fato. Sou super fã de acrescentá-las. Eu acho que faz parte, sim, do contexto da dieta. E num processo de emagrecimento, elas ajudam porque elas têm o doce. Agora, a água de coco é positiva? Água de coco, sim. Ela é riquíssima em potássio, tem uma ação diurética, só que ela também tem calorias. A gente não pode esquecer que o copinho de água de coco, né, 200 ml, vai ter em torno de 60, 70 quilocalorias. Mas, no caso, para as crianças é algo positivo, porque ela vem com muitos nutrientes. Ela vem com um monte de mineral. Isso ajuda. Eu vou fazer o seguinte, pra gente fechar, hein, que nós temos um minutinho. O abacaxi e o super melão, que o negócio essas frutas são frutas muito consumidas, principalmente aqui no Brasil. O abacaxi é aquele famoso, né? Vamos pedir de sobremesinha um abacaxi. Tá aí em 100 gramas, 52 calorias. Ele pode ser um queridinho da dieta? Ele é, porque o abacaxi ele tem uma enzima também chamada bromelina. Tá. Né? O que a bromelina faz? Ajuda o processo digestório. Então, muito parecido com o mamão, o abacaxi ajuda. Por isso que, novamente, quando você vai comer carne de verdade, as pessoas sempre pedem, né? O creme de papai ou vê o abacaxizinho. O abacaxi com as raspinhas de limão. Isso é coisa de vó, né? Você vai comer ali. E o melão, ele é diurético, né? Ele é riquíssimo também em potássio, tem pouquíssimas calorias, grande parte dele é água e é uma fruta aliada, porque como tem baixa caloria, ele também tem um índice glicêmico intermediário, não é dos mais baixos, mas ele também dá uma saciedade, desde que você coma o melão, não faça o suco do melão. E tá aí, ó, gente, 29 calorias em 100 gramas, uma super fruta. Falam mesmo que é a fruta da mulher, né? É pela questão diurética da coisa, tem potássio. Tirar inchaço. Exatamente. É que até... Quando fala de potássio, é aquele lance até das cãibras, né? A cãibra ela é multifatorial, né? Se a gente entrar no detalhe da cãibra, a cãibra pode... Então? Na verdade, cãibra pode ser por falta de potássio, de magnésio principalmente, de sódio, ou até de água. Às vezes a pessoa está desidratada da cãibra. A cãibra ela é idiopática, né? A causa dela não é muito definida, e multifatorial, né? Agora, ricas em potássios ajudam.
Olha, você arrasou, como sempre, que mesa linda. Só temos que agradecer o queridíssimo Dr. Ricardo Zanutto, que é nutricionista e fisiologista, então, esportivo. O lance dele realmente é esporte. Ele cuida de uma galera muito legal. Imagino você vendo as Olimpíadas agora, vendo os atletas. A gente adora. Eu sei que você cuida de alguns e isso demais. É muito legal. E mesmo não sendo atletas, é preparar um indivíduo e um ser humano para estar aí apto a atividades que a gente... Poxa, foi colocado no mundo para exercer, né? Não é só ficar sentado, ou mesmo as coisas tão práticas e confortáveis que a vida moderna nos trouxe. Né? E o Hipócrates falava isso, né? Que o alimento seja seu remédio e que seu remédio seja o alimento. Então... E é isso aí. E as frutas, então, podem emagrecer sim. Depois tem muitas perguntas lá no nosso Insta. Eu sei que o Ricardo, sempre quando ele tem um tempo, ele responde numa boa. Então, perguntem mesmo. É claro que ele volta. Vou passar para vocês o site dele, da clínica, que é super legal, que tem tudo lá também, tem bastante vários informação. Profissionais. www.zanutto.com www.zanutto.com e nas redes sociais também. Clínica Zanutto. Clínica Zanutto, você já encontra tudo. Tá aí. Grande pauta. Vamos mandar beijo agora? Lógico. Querido, obrigada. Um beijo Carol. pra Isabela, sua filhona. E pra Clarissa, sua esposa, que eu tô esperando. Eu vou fazer elas irem aqui. Eu estou esperando pra eu dar um beijinho nessa neném. Você manda um beijinho pra minha sobrinha Clarinha, que ela tá me assistindo. Ela fala, manda um beijo. Clarinha. Um beijo da tia Carol. Venha me ver também. Eu adoro conhecer essas crianças lindas que a gente estava comentando na maquiagem. A cara do Zé Olheiro é muito bom, né, Zé? Muda a vida, muda a casa, muda a família, muda a história. Criança é tudo de bom. Parabéns, você sempre arrasando. Já mudou a cara da nossa semana.